Graça e paz, família Livres em Cristo. Nós estamos aqui nessa noite reunidos para recebermos a terceira e última parte da mensagem, da série de mensagens Marcas do Amor de Deus. E eu quero convidar você para que juntos leiamos o texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Efésios, no capítulo 2, e nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa terceira e última parte da série de mensagens Marcas do Amor de Deus, e o tema da mensagem de hoje, o tema específico para hoje, é o seguinte: 3 características do amor de Deus. E eu quero convidar você a observar comigo. É óbvio, é lógico que o amor de Deus tem muito mais, muitas outras características que podem ser reveladas, manifestas, apresentadas, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu trago essas 3 características do amor do nosso Pai, do nosso Senhor, que eu tenho certeza que irão impactar a sua vida, a nossa vida, e irão marcar a nossa história. Eu tenho certeza em Deus que o Senhor preparou esse tempo, nessa última mensagem, nessa última parte dessa série, para poder falar especificamente com você e eu, de modo íntimo e profundo. Bom, nós lemos aqui o texto de Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, e esse texto tem grande poder e profundidade ao falar do amor de Deus para conosco. E dentro desse texto nós vamos observar as 3 características do amor de Deus que o Espírito Santo nos instruiu para hoje. Antes disso, eu quero lembrar você que o amor de Deus é o poder mais glorioso e grandioso que existe no universo. A Bíblia fala que o nosso Deus, o próprio Deus, Ele é amor. Ele não tem nele, não contém nele o amor. Ele mesmo é o amor. E quando olhamos para essa verdade, vemos que o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, a ação de Deus, sempre se manifesta na vida dos seus filhos e filhas em amor. Talvez você esteja olhando para esse tempo que nós estamos vivendo, muitas lutas, muitas dificuldades, e talvez você diga: mas por que Deus não reage logo? Por que Deus não faz alguma coisa? Sempre temos muito zelo e temor ao falar com o Senhor. Se você é membro da Livres, principalmente, você é instruído no temor do Senhor, a ter zelo ao falar com Deus, porque nós não somos nada sem Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então temos muito cuidado ao falar com o nosso Deus. Mas talvez mesmo você que tem muito temor e reverência, olha para essa situação que está acontecendo e diz assim: por que Deus não entra com providência nessa situação que o Brasil e o mundo está vivendo, e não acaba logo com esse problema, com essa pandemia, não resolve logo isso? Eu quero dizer para você que Deus faz tudo como quer, quando quer e onde quer, mas independente do que Ele está fazendo ou do que Ele está deixando de fazer segundo a sua concepção, Ele continua trabalhando com amor e graça, agindo na vida dos seus filhos e filhas. Aleluia! Então eu quero começar convidando você, ainda a título de introdução, a que você coloque a mão sobre o seu peito, e eu quero convidar você a pedir assim a Deus: Senhor meu Pai. Não peça de todo o seu coração: Senhor meu Pai, nesta noite eu peço ao Senhor, leva a minha mente a compreender o seu amor, para que eu possa crer que em todas as circunstâncias, de todas as formas, o seu amor está derramado sobre a minha vida. Aleluia, aleluia. Se você crê que o amor de Deus está derramado sobre você, libere um som de glória onde você está, e se possível aplauda ao Senhor nesse momento, glorifique o santo nome dEle. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, observando o amor de Deus e essas 3 características do amor do nosso Pai, eu quero convidar você a olhar comigo para o texto que nós lemos, e o capítulo 2, no verso 4 de Efésios, começa dizendo assim: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. E eu quero olhar com você para a primeira característica do amor de Deus. O amor de Deus é misericordioso. Você pode repetir isso? Diga: o amor de Deus é misericordioso. E é isso, é de fato isso.
Misericórdia aponta para paciência. Veja como Deus tem sido paciente com você. A misericórdia de Deus tem feito com que a graça dele nos alcance. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e elas não têm fim. E isso é maravilhoso demais, porque se não fosse o amor misericordioso do nosso Pai, nós todos já teríamos sido consumidos. Quantas falhas, quantos erros nós cometemos. Nessa série de mensagens ouvimos, tanto na primeira parte como na segunda parte, o quão falho nós somos diante de Deus e como Deus trata os seus filhos e filhas. Às vezes nos pune quando nós gostaríamos de receber um afago, porque pensamos que sempre, o que nós queremos é melhor para nós. Mas compreendemos na segunda parte dessa mensagem que nem sempre o que nós queremos é melhor para nós. Como um pai, ele corrige aos filhos que ama e disciplina todo aquele a quem ele quer bem. A misericórdia de Deus tem manifestado sobre nós o amor dele e a paciência de Deus para comigo e com você. Pensa bem, quantos erros você e eu já cometemos ofendendo a santidade do nosso Pai. Quantas vezes nós falhamos com o nosso Deus. Quantas vezes você e eu já decepcionamos o Senhor. E sabendo que Deus é onisciente, temos a consciência de que Ele sabe até quando nós iremos ofendê-lo novamente, infelizmente, como seres humanos, falhos e pecadores. Ele sabe. Mas veja, o amor de Deus por mim e por você é tão glorioso, é tão grandioso, que mesmo sabendo o quanto nós falhamos em quem deveríamos ser, Ele permanece nos amando, Ele permanece derramando a graça dEle sobre nós. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é misericórdia. Ele olha para a nossa miséria, Ele olha para a nossa pecaminosidade, Ele olha para as nossas debilidades e aplica o coração dEle sobre nós. Você e eu só não fomos destruídos ainda porque o amor de Deus está derramado sobre nós por meio da misericórdia que nos foi dada pelo Senhor, através do sacrifício de Cristo Jesus. Veja, Salmos no capítulo 86, verso 15 diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Quão paciente Deus tem sido comigo e com você. O quão paciente Deus tem se demonstrado para conosco. Essa é uma das marcas do amor de Deus, a misericórdia. Louvemos ao Senhor, porque essa misericórdia se renova a cada manhã. Sabe o que isso significa? Quando você se deita, você dorme, você antes de dormir dobra o seu joelho, ora ao Senhor, clama pela graça dEle, agradece a Ele por tudo que Ele fez, pela bondade dEle, pelo amor, pela misericórdia. Tem o seu momento de comunhão com Ele, aí você deita. Pela manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a sua vida. A graça dEle já foi derramada mais uma vez sobre você. A benignidade do Senhor, mais um dia, ao sol se pôr, a graça, a misericórdia, a benignidade já foram derramadas sobre cada um de nós. Nós devemos louvar ao Senhor, e às vezes olhamos tanto para as coisas ruins, para as dificuldades, e nos esquecemos de ser gratos ao Senhor por toda a misericórdia que Ele tem derramado sobre nós. Uma das características do amor de Deus, uma das marcas do amor de Deus, é a misericórdia. Outra característica do amor de Deus que eu quero observar com você dentro do nosso texto é: o amor de Deus é perdoador. É perdoador. Veja, o verso 5 diz assim, na parte A do verso 5: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deus nos deu vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Sabe o que é isso? É perdão maravilhoso de Deus. Você e eu não merecíamos, assim como ainda não merecemos, e Ele decidiu te amar, decidiu nos amar, Ele decidiu te perdoar, Ele decidiu nos perdoar, quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, nos nossos delitos. Isso é maravilhoso demais. O amor de Deus é perdoador. Glória a Deus por isso. Veja, por mais que você e eu já tenhamos entristecido o coração do nosso Deus, e eu não sei se você tem a consciência do quão falho você já foi, do quanto você já
ofendeu o coração de Deus e a santidade dele. Eu tenho essa consciência. E me dói no coração, me entristece saber quantas vezes eu já decepcionei o meu Senhor. E mesmo assim, Ele decidiu na eternidade amar você, me amar, amar cada um de nós. Isso é maravilhoso demais. O amor de Deus é perdoador. Veja, o texto de Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o amor de Deus sendo derramado sobre nós, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. Toda a humanidade estava condenada, toda a humanidade já estava destinada à destruição, até que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito, Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, e nós recebemos vida, recebemos paz, recebemos o perdão que nos mantém de pé. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, quando chega numa das cidades onde ele encontra vários tronos, com o nome de vários deuses, e no meio daqueles tronos tinha um trono escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo vira e fala: eu quero falar sobre esse Deus que vocês ainda não conhecem, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E aí ele fala, assim como dizem os seus poetas, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Você tem consciência disso? Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus. Mas Deus, sendo santo, perfeito, poderia nos lançar no abismo, nos destruir, porque a Bíblia fala que Deus não compactua com o pecado. A Bíblia deixa claro que luz e trevas não comungam, mas o Senhor permite que nós vivamos nele, nos movamos nele e existamos nele. Já deveríamos ter sido destruídos. Quando o Senhor viu a sua falha, o seu pecado, no lugar onde ninguém mais podia ver, você deveria ser destruído. Quando o Senhor viu os meus erros, onde ninguém conseguia ver, eu deveria ser destruído. Só não fomos destruídos por causa do perdão derramado em nós, pelo sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Aquele sangue precioso que escorreu naquela cruz, escorreu naquele madeiro, foi o que nos deu a vida e o perdão, para que continuemos caminhando no Senhor, para que continuemos vivendo nele. Sempre que eu posso, eu falo sobre isso, e o exemplo que eu tenho é de um transplante de órgão. Pensa, uma pessoa quando vai fazer um transplante de órgão, e o perdão de Deus é isso na nossa vida, de modo glorioso, através de Cristo Jesus. Quando alguém faz um transplante de órgão, aquela pessoa precisa tomar uma medicação durante toda a sua vida, para que o seu organismo não rejeite o órgão transplantado, porque aquele órgão é um corpo estranho no organismo, não pertence àquele organismo. Então, se não houver uma medicação para poder manter o organismo aceitando aquele corpo estranho, o organismo coloca para fora, gera infecções, males, e aí aquele corpo estranho dentro do organismo, ele é repelido, expulso pelo organismo. Da mesma forma, o perdão de Deus por meio de Jesus veio sobre nós através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é a medicação mediadora entre nós que somos um corpo estranho e Deus que é um corpo santo e perfeito. O organismo santo de Deus só nos aceita, só nos mantém nele. O organismo santo e perfeito de Deus só aceita corpos estranhos como nós, porque o sangue de Jesus é a medicação, é o remédio, é a mediação entre nós e Deus. O perdão de Deus foi derramado em nós, através do sacrifício de Jesus. Deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Deus nos perdoou, mesmo quando éramos inimigos dele.
Ele escolheu você, meu irmão, Ele escolheu você, minha irmã, para ser amiga dEle, para ser amigo dEle. Ele não escolheu você e eu para que vivamos uma vida distante dEle. Ele não escolheu você para que você fique vivendo uma vida alheia à presença dEle, à santidade. Não, Ele escolheu você para que você tenha vida com Ele, para que você ande nele, caminhe nele, respire nele, viva com Ele, tenha intimidade com Ele. Foi para isso que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para que você tenha uma vida distante da oração, distante da consagração, distante da comunhão com Ele. Não, Ele te escolheu para que você tenha vida em Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Algumas pessoas tratam o sacrifício de Jesus como qualquer coisa. Algumas pessoas tratam como se nada fosse. Mas Ele nos deu vida com Cristo por meio da morte do nosso Senhor Jesus. Veja, a minha pergunta para você, guiado pelo Espírito Santo, é: o amor de Deus é perdoador, não é isso? Então, você tem perdoado como Deus te perdoou? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 11, verso 29: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Veja, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Muitas pessoas não conseguem ter paz, muitas pessoas não conseguem descansar, muitas pessoas não conseguem, abandonar a angústia, a tribulação, o sofrimento. Sabe por quê? Porque não conseguiram perdoar como Deus nos ensinou a perdoar. Ele perdoou você e eu quando nós éramos inimigos dele, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele nos deu graça, Ele nos perdoou. Ele perdoou você quando você era inimiga dele, quando você era inimigo dele. E aí agora você quer ser perdoado por Deus, quer ter paz de espírito, quer estar bem, mas você não consegue perdoar aqueles que te ofenderam como Ele te perdoou. Ah, mas Ele me perdoou dessa forma porque Ele é Deus, eu sou só um ser humano. Sim, mas veja, o ensinamento de Deus é: aprendam de mim. Nós devemos aprender a ser parecidos com Jesus. Cuspiram na cara de Jesus, bateram em Jesus, escarneceram dele. E lá na cruz, qual foi a fala dele para o Pai? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E às vezes você, com o coração angustiado, carregando mágoas, carregando rancor de pessoas que nem conhecem a Cristo, não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra de Deus, eles não sabem o que fazem. Você conhece a palavra, e se você decide carregar rancor, mágoa, a angústia, se você decide não perdoar como Deus perdoou, a culpa é sua, pela sua angústia e sofrimento, porque Deus nos perdoa como nós perdoamos a quem nos ofende. Charles Spurgeon diz que quando nós oramos o Pai Nosso, mas não perdoamos os nossos ofensores, nós estamos assinando a nossa sentença de morte. Porque a oração do Pai Nosso diz: perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Quantas vezes você já pediu a Deus: perdoa-me como eu perdoo aqueles que me têm ofendido? E o Pai, Ele cumpre a palavra, Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Então você se vê cheio de angústias, de pesares, você não consegue avançar, sua vida não vai para frente, as coisas não funcionam, e você diz: por que, Deus, por quê? E a resposta do Espírito Santo para alguns aqui nessa noite é: porque falta perdão, falta você carregar em você as características do seu Pai. Ei, quando somos filhos, temos o DNA do nosso Pai. Quando somos filhos, temos características do nosso Pai em nós. Então, se o Senhor Deus é o seu Pai, se Ele é o seu Senhor, você precisa carregar as marcas e as características do amor dEle em você. O amor de Deus é perdoador. Você tem perdoado os seus ofensores? Se você não tem perdoado, essa é a noite de você tomar a decisão: Senhor, tira de mim, Senhor, porque eu preciso carregar em mim as características do meu Pai. Ele me perdoou quando eu estava totalmente distante, quando eu era inimigo dele, quando eu o odiava. Ele me perdoou e Ele me adotou como filho, como filha. Ele te adotou. Chegou a noite de você tomar a decisão: Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor.
eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. Não importa se foram os seus pais que te ofenderam, se foram seus filhos que te ofenderam, não importa se foi um antigo relacionamento seu que fez com que você carregue marcas. Todas as suas angústias, todas as suas tribulações, todas as suas aflições podem ser lançadas sobre os pés da cruz de Cristo, sobre o sacrifício perfeito de Jesus, para que você não carregue mais nada disso em você. O convite de Jesus em Mateus 11, 28 venham a mim. O convite de Jesus é esse. O convite de Jesus em Mateus 28 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós queremos ter uma vida de paz, queremos ter tranquilidade, queremos, descansar a nossa cabeça ao deitar no travesseiro, queremos seguir em frente. Não, por que eu vejo? E tem gente que anda desse jeito. Por que todo mundo avança, a vida de todo mundo melhora e a minha continua do jeito que está? Talvez falte uma das principais características do amor de Deus na sua vida. Talvez falta você colocar isso em prática. O amor de Deus é perdoador. O seu amor por Deus deve levar você a perdoar os seus ofensores. Você ama a Deus? Eu amo. Você ama a Deus? Aí muitos dirão, Daniel, eu amo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não ama o seu próximo não ama a Deus. Não adianta você dizer, eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão. Eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Eu amo a Deus, mas eu não amo aquele que me ofendeu. Você não precisa conviver com quem não quer conviver com você. A palavra de Deus diz, no que depender de nós, que tenhamos paz com todos. Essa é a orientação de Deus através do apóstolo Paulo. No que depender de nós, que temos paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos. Mas talvez você esteja vendo a vida passar, os dias passarem, e nada muda na sua vida. Porque você está carregando uma âncora que te arrasta para trás quando você quer caminhar para frente, chamada ressentimento. Abandone isso e avance em direção ao amor de Deus, porque Ele nos perdoa como nós perdoamos. Terceira característica do amor de Deus o amor de Deus é poderoso. Aleluia! O amor de Deus é poderoso. Veja, o verso 5, na parte B do nosso texto de Efésios 2, diz: pela graça vocês são salvos. Ninguém no mundo tem o poder de nos salvar. Ninguém. Presidente, governadores, líderes mundiais, pastores, bispos, ninguém tem poder de salvar você e eu. O único que tem o poder de nos salvar é o nosso Deus e Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem tem poder de dar e de tirar a vida. Ele é quem tem poder de nos salvar eternamente. Não, muitos estão esperando a salvação vinda dos homens aqui na terra. Alguém criar uma vacina, criar isso para a situação que o mundo está vivendo. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitos estão esperando que tudo se resolva de uma hora para outra, quando na verdade a única forma de resolução para o mundo nessa atual situação que o mundo está vivendo é o poder do nosso Deus. Desde o princípio dessa pandemia eu tenho falado sobre isso. Nós estamos sendo provados. Desde o princípio dessa pandemia eu tenho dito, nós estamos passando por um treinamento de Deus. E olha como o amor de Deus é poderoso. Olha como o amor de Deus é poderoso e tem sido derramado sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, porque veja, você está aí saudável, você está aí guardado, você está aí bem. Quantas pessoas, infelizmente, sofrendo com essa enfermidade, e não significa que Deus ama menos aqueles que estão sofrendo, mas você deveria dar graças a Deus, ao invés de murmurar e reclamar pelos problemas, pelas dificuldades, pelas adversidades, você deveria dar graças a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem derramado o seu amor sobre a minha vida, e eu tenho sido livre dessa enfermidade, minha casa, minha família. Eu te louvo, porque Deus falou desde o início dessa pandemia, que as nossas casas estariam cobertas pelo sangue do Cordeiro.
Cordeiro, nos umbrais e nas vergas das portas da nossa casa, o sangue do Cordeiro, o espírito da morte teria que passar ao longe, porque sobre nós está o sangue precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! O amor de Deus é poderoso, poderoso, poderoso. Veja, primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 9 e o verso 10 diz assim. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Veja, você prestou atenção aqui? Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Sabe o que isso significa? Isso significa que não fomos nós que amamos ao Senhor, Ele nos amou primeiro, e Ele nos deu redenção por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E isso para quê? Para que você viva uma vida distante da graça, distante da cruz, distante da direção de Deus. Isso para que você viva uma vida distante da obediência? Não, isso para que você viva uma vida em Deus e na palavra dEle, para que nós vivamos em Cristo Jesus. Veja, o texto diz com muita clareza, diz assim: para que pudéssemos viver por meio dEle, para que pudéssemos viver por meio dEle, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não há vida para nós longe de Cristo. E sabe o que eu vejo por aí, Cadu? Sabe o que eu vejo por aí, Daniel? Alguns crentes dizendo assim: se for para continuar do jeito que a minha vida está, eu prefiro sair da igreja. Sabe por que você diz isso? Porque o seu compromisso ainda não é com Cristo, porque você ainda não está vivendo nele, porque você pode até ter vida na igreja, ter vida com a igreja, mas não ter vida com Cristo. Mas é impossível alguém que tenha vida com Cristo não ter vida com a igreja de Cristo, porque foi por essa noiva adornada que Jesus morreu na cruz do Calvário, seja ela falha, seja ela errante. Todos nós sabemos, não existe igreja perfeita, porque a igreja consiste de seres humanos, falhos e pecadores como você. Nós somos todos falhos e pecadores, mas Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário, por amar ao Pai acima de todas as coisas, e por escolher amar você e eu, para que nós tenhamos vida nele, caminhemos nele, vivamos nele, para que ele seja o mediador entre nós e o Pai, para que o Pai nos aceite mesmo falhos e pecadores, enquanto ele ainda não veio, enquanto o Senhor Jesus ainda não chegar para transformar o que é corruptível em incorruptível, o que é mortal em imortal, nós continuaremos vivendo em Deus sendo falhos, pecadores, mas por essa noiva adornada foi que Jesus morreu na cruz do Calvário. E você e eu precisamos compreender: não há vida longe de Cristo para nós. Não há vida longe de Cristo. Veja João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aleluia! Veja o poder do amor do nosso Deus. Essa terceira característica do amor de Deus é gloriosa demais. O amor de Deus é poderoso. O amor de Deus nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz do nosso Pai. O amor de Deus nos aceitou e nos perdoou. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus por você e eu. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quantas falhas você já viveu, não importa quantas vezes você vacilou com o Pai, se você tomar a decisão de voltar para Ele e de se voltar para Ele nessa noite, o amor poderoso de Deus, o amor misericordioso de Deus, o amor perdoador de Deus manifestará a graça sobre você, será derramado sobre você, e você seguirá em frente zerado. Não haverá mais culpa, não haverá mais condenação. Pela graça somos salvos pelo poderoso sangue de Jesus. Aleluia! Quantas falhas, quantos erros, há misericórdia no altar.
quantas falhas, quantos erros, há perdão de Deus. Quantas falhas, quantos erros, o amor de Deus é poderoso o suficiente para cobrir uma multidão de pecados, apagar uma multidão de pecados, lançar no mar do esquecimento uma multidão de pecados. Não importa se te acusaram, não importa se apontaram você, não importa se você se sente humilhado pelos seus erros, não importa nada disso. O que importa é a sua decisão na noite de hoje. Deus preparou essa série de mensagens e te trouxe aqui nessa noite para que você enxergue essa verdade. O amor do meu Pai é misericordioso, o amor do meu Pai é perdoador, o amor do meu Pai é poderoso para apagar as minhas iniquidades. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Primeira característica que nós vimos do amor de Deus: o amor de Deus é misericordioso. Segunda característica: o amor de Deus é perdoador. Terceira característica: o amor de Deus é poderoso. Chegou a noite de você se voltar para o Senhor. Chegou a noite de você reatar o seu relacionamento com Ele. Chegou a noite de você abandonar aquilo que te afastava da cruz. Ei, Jesus Cristo deixou claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você deixou a cruz de lado. O que é a cruz? Já foi dito aqui várias vezes nesse ministério. A cruz é quando a sua vontade se cruza com a vontade de Deus e você opta em fazer a vontade de Deus e não a sua. É a sua vontade. Você quer uma coisa, mas Deus quer outra. A sua vontade se cruza com a vontade de Deus e você opta pela vontade de Deus. Você toma a sua cruz. Senhor, eu vou fazer a sua vontade mesmo contra a minha. Eu vou fazer o teu querer mesmo contra o meu. Não há vida para mim longe de Cristo. Não há vida para mim. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que falaram. Não importa o que aconteceu. Não importa o que você fez. Não importa nada hoje. Entenda isso, não importa nada. Só importa que o Pai colocou você diante dessa palavra para que você tenha uma mudança completa de vida. Tudo pode começar de novo a partir de hoje, se você tomar a melhor e mais importante decisão da sua vida. Jesus, eu não quero mais continuar sozinho. Jesus, eu não quero mais continuar sozinha. Eu preciso da sua mão me guiando. Jesus, eu não quero mais, eu não posso mais. E o Espírito Santo de Deus me diz que tem pessoas nesse momento, diante dessa transmissão, que sabem bem o quanto se afastaram do Pai. Você sabe, você viveu poucos dias atrás. Há uma pessoa que está diante dessa transmissão e você sabe que Deus está falando com você. Preste atenção. Há poucos dias atrás você fez algo muito ofensivo à santidade de Deus. O seu coração pesou amargamente, doeu em você, a tristeza veio, você sentiu a verdade do quanto você decepcionou a Deus. Você sentiu a dor dentro de você, mas a vergonha inundou o seu coração e você ainda não conseguiu se aproximar do Senhor para pedir perdão a Ele, quebrantar o coração e dizer: Senhor, me perdoa, apaga o meu pecado. Eu não quero viver nesse erro, eu não quero viver nesse pecado, eu não quero continuar assim. Satanás conseguiu gerar uma vergonha tão grande em você, que você até agora não conseguiu falar com Deus com sinceridade e com intimidade. O sentimento que foi gerado em você é: eu não sou digno de falar com Deus. Mas o Espírito Santo diz para você: o amor do Pai é misericordioso. Ele olha para as nossas misérias e lança o coração dele. Eu não sei se você sabe disso. A palavra misericórdia ela é a junção dessas duas palavras, miséria e córdia. E córdia é uma palavra que vem de coração. É coração sobre a miséria. O coração de Deus é lançado sobre a nossa miséria. Sabe, misericórdia é o ato de Deus, não nos dá o que nós merecemos. Talvez você tenha consciência pelos erros que você cometeu: eu mereço a destruição, eu mereço sofrer, mas eu já não estava aguentando mais, eu já não estava mais suportando, é tanto problema, minha cabeça estava tão cheia, eu não aguentei, eu falhei mesmo. Mas o Senhor diz para você: arrependa-te e volte
arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Deus está falando com você nessa noite. Tome a decisão de aceitar a misericórdia que Ele derrama sobre você nessa noite. Tome a decisão de aceitar o perdão de Deus nessa noite. E Ele te convida: filho, volta, filho. Filha, volta. Talvez você já não está mais suportando a pressão que o pecado está causando em você. Talvez você já não está mais suportando a pressão que tudo que está acontecendo ao seu redor está causando em você. Alguns estão entrando em depressão, outros estão manifestando crises de ansiedade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, tudo isso pode cair por terra hoje, nesse momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra do nosso Deus. Tudo pode cair por terra e começar um novo tempo na sua vida, na sua história, para a glória do Deus vivo. E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa tomar a sua decisão hoje. Eu quero voltar para o meu Pai. Eu não aguento mais. Eu quero retomar o meu relacionamento com o meu Senhor. Eu preciso da ajuda de Deus. Talvez você nunca teve um relacionamento mais profundo com Deus. Mas você entende, eu preciso da ajuda de Deus na minha vida. Sua casa talvez está desmoronando, sua família falindo, tudo indo por água abaixo. E você vendo tudo passar sem saber o que fazer, você não sabe mais como reagir. E Deus diz para você: existe uma solução. A solução é: entregue o seu caminho nas minhas mãos e confie em mim. Eu posso mudar a história da sua vida. Essas 3 características do amor de Deus: misericórdia, perdão e poder, nessa noite estão dispostas diante de cada um de nós. A misericórdia, o perdão e o poder. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não ser mais um tempo para você. Amanhã pode não ser mais uma opção. Cristo quer libertar você hoje, nesse momento, nesse instante. Cristo quer mudar a sua vida agora. Não é amanhã, não é depois, não. Mas eu preciso mudar muita coisa na minha vida antes de assumir um compromisso com Deus. Não, você não tem que mudar nada. Jesus quer te libertar hoje. Basta você tomar a decisão: eu quero entregar a minha vida a Ele, porque eu preciso da ajuda de Deus. Deus está contemplando nesse momento as suas lágrimas. Deus está contemplando nesse momento o seu coração aflito. Sabe, essa aflição não vem do mundo. Essa aflição não é pelos erros que você cometeu. Essa aflição é porque o Santo Espírito de Deus está aí agora do seu lado, tocando em você, para que as correntes do seu coração caiam por terra, para que as correntes da sua mente caiam por terra. Deus está tocando em você. Por isso essa aflição, a aflição que você está sentindo é a aflição de um coração distante de Deus, e que agora está recebendo o coração de Deus perto de você. Abrace essa oportunidade, tome essa decisão e diga: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Tudo pode mudar hoje. Tudo pode mudar hoje. Como a canção que foi entoada aqui, você talvez já sente que não está mais suportando. Você se sente abatido, você se sente ferido, ferida. Então tome a decisão nessa noite: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo. Isso não é impossível, não é difícil. Por mais que a sua mente ou as coisas que você já fez tentam, vir à tona e fazer com que você não tome essa decisão. Agora eu te convido: rompa com tudo isso, quebre com tudo que te impede, tudo que está tentando te atrapalhar. Você está sentindo a presença de Deus aí onde você está. Então agora coloque a mão sobre o seu peito, e eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entro debaixo da sua misericórdia, do seu perdão e do seu amor. Eu entro debaixo
do teu poderoso amor. Inunda-me com a tua graça. Aceita-me de volta. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A festa no céu nesse momento. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E não importa se você é membro da Livres em Cristo, não importa se você é membro de outra igreja, não importa quanto tempo você é crente, o que importa é a decisão que você toma hoje diante do Senhor. Eu reconheço que preciso do meu Senhor, eu estava distante dEle, eu preciso ser renovado, eu preciso voltar à intimidade com o meu Deus, entregando tudo de novo nas mãos dEle. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero convidar você a ouvir essa canção que o Ministério de Louvor vai entoar. E ao ouvir essa canção, eu quero convidar você a derramar o seu coração diante do Senhor. A quebrantar o seu coração diante do Senhor. Quebrante seu coração nesse momento, volte-se para Ele. Ouça essa canção, ouça essa canção. Maravilhoso é o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Se você toma a decisão nessa noite de entregar a sua vida completamente a Jesus Cristo, declare isso para Ele, diante dEle declare: oh Senhor, eu entrego a minha vida a Ti completamente, Jesus, completamente. Oh Espírito Santo de Deus, Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos, aleluia, aleluia. Ore ao Senhor nesse momento, ore ao Senhor. Você que está aí na sua casa, ore ao Senhor nesse momento. Que cadeias caiam por terra através da adoração, que grilhões sejam partidos através do louvor e da adoração. Louve ao Senhor, aleluia. Chegue-se diante do trono do Senhor nessa noite. Ele está de braços estendidos esperando por você. Aleluia, aleluia. Você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Oh Jesus, aleluia. O seu e o meu perdão foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a orar ao Pai, a derramar o seu coração diante dEle. Feche seus olhos, feche seus olhos. Talvez você esteja passando por períodos de tribulações na sua alma, mas você hoje tomou a decisão de render tudo o que há em você a Jesus, toda a sua vida, confiar nele. Então eu quero convidar cada um de vocês, membros da Livres, você que está nos visitando hoje, você que está tomando a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Esse é o último dia dessa série de mensagens, marcas do amor de Deus. E olha como Deus é maravilhoso. Ele separou esse tempo para que você e eu voltássemos a viver e a carregar em nós as marcas desse amor tão poderoso. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, homens e mulheres, Pai, com o coração quebrantado, Senhor. Pessoas, Deus amado, que por conta das tribulações, das dificuldades, de todas as adversidades que o Brasil e o mundo estão enfrentando, alguns estão com o coração aflito. Alguns, Pai amado, estão com o coração aflito por conta de toda a mágoa que carregavam, mas hoje tomaram a decisão de lançar aos pés de Cristo. Louvamos ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por teu amor misericordioso. Obrigado por teu amor perdoador. Obrigado pelo teu poderoso amor.
Toma cada um dos seus filhos e filhas por tuas mãos e guia-nos ao centro da tua vontade. Em o nome do teu Filho Jesus, em o nome de Jesus. Se você concorda com isso, diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu creio que tudo vai mudar, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, e sobre mim foram derramados hoje a misericórdia, o perdão e o amor. Aleluia, aleluia. Aí na sua casa aplauda ao Senhor, glorifique o santo nome dele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.